Hoje eu quero falar um pouco sobre alimentação viva e refletir sobre o papel do alimento que nos nutre. Esse é um tema que me encanta muito há bastante tempo, porque é uma forma tão fácil e acessível da gente produzir o nosso alimento e enriquecer a nossa alimentação de nutrientes. Bom, vamos lá. Existem algumas formas de a gente olhar para o alimento. Uma delas é através da sua composição nutricional, né? Quanto tem de carboidrato, de proteína, de gordura, vitaminas, minerais, enfim, que é a forma tradicional, né, que a gente olha para o alimento. E a gente tem também a forma de olhar para ele pela quantidade de informações que ele tem. O que comemos é informação do alimento, e essa informação que alimenta o nosso sistema de informação, né? Alguns autores, eles afirmam que a forma de como o alimento absorve os fótons da luz solar é que vão organizar energias, descargas elétricas que vão alimentar as nossas reações químicas e as nossas cargas elétricas. E isso é o que nos alimenta. Isso faz parte do princípio da física, né? E quando a gente pensa dessa forma, é aí que entra a alimentação viva com um papel fundamental de trazer essas informações contidas nos alimentos para as nossas células. A gente pode chamar isso de energia vital, né? A alimentação viva é um tipo de alimentação baseada em alimentos crus, grãos germinados, vegetais e frutas frescas e secas. A gente pode falar que é todo alimento que não foi exposto a uma temperatura acima de 43 graus e também não passou por nenhum processo, nenhum tipo de processamento ou industrialização. Ou seja, é aquele alimento que preserva a sua estrutura original íntegra, fornecendo o máximo de energia vital e de nutrientes. Bom, os alimentos baseados na vitalidade, eles já foram classificados por um cientista há bastante tempo, o senhor Edmond Quiselli, e ele classificou os alimentos de que forma? Bom, a gente tem os alimentos biogênicos que geram vida, né, que por exemplo seriam as sementes e brotos, né, sementes germinadas e brotos. Depois a gente tem os alimentos bioativos, que ativam a vida, né, porque ainda tem a sua vitalidade. Então seriam as frutas que a gente consome habitualmente, legumes frescos, né, e crus. Depois a gente tem os alimentos bioestáticos, que mantêm a vida. Então aí entrariam os alimentos cozidos e congelados. Depois a gente tem os alimentos biocídicos, que consomem a nossa vida, né? Então são alimentos já industrializados, com conservantes, aromatizantes, enfim. Os alimentos, no seu estado natural, eles possuem uma grande quantidade de nutrientes e vitaminas, isso é fato. Quando a gente germina eles, a gente possui uma quantidade ainda maior, né? Isso traz vários benefícios, desde prevenção, para ajudar na prevenção de doenças, ajudando no processo de emagrecimento, aumenta a qualidade de vida, porque contém uma quantidade muito maior de nutrientes. Bom, então o que eu queria convidar vocês é para entender um pouquinho o que acontece quando a gente germina uma semente, né? Bom, segundo os biólogos, quando a gente coloca a semente na água, essa água desperta essa semente. Essa água ela é aspirada pela micrópila, que é a boquinha da semente, ela penetra dentro e logo ela desativa os inibidores de crescimento, né, que são responsáveis por essa dormência da semente. Aí a gente começa a ter uma inversão metabólica, onde os hormônios de crescimento eles entram em ação, e aí esses hormônios se espalhando por toda a semente, eles chegam no núcleo, né? E aí é bem ali que a gente vai ativar esse sistema de mensagem do código genético da planta, ou seja, do DNA. Nesse estágio, alguns genes eles são ativados para dar instruções hereditárias necessárias para a construção de toda a planta e também de passar as informações de como essa planta deve se comportar diante das chuvas, ventos, calor, frio, enfim. Esses genes ativados, eles começam uma transcrição dessa informação do DNA. Isso é feito pelo RNA mensageiro, que se espalha por toda a semente. Quando a gente tem esse RNA mensageiro, a gente vai ter um desencadeamento de um processo de produção de várias proteínas específicas, seguindo assim o código genético da planta. Isso daqui acontece de uma forma muito rápida. E claro, quando a gente expõe essa semente em condições favoráveis, ou seja, com luz, água, terra, esse polo germinativo ele entra em ação e aí a gente começa a ter o quê? Começa a sair essa raiz pequenininha, essa radícula.
E aí que a gente começa a ter, né, que aí quando essa raiz rompe a casca e aí a gente começa a ter uma explosão de energia vital, uma grande, começa na verdade a se formar uma nova planta. E é exatamente nesse momento, quando a gente consegue captar essa semente nesse ponto inicial da vida, que a gente consegue se beneficiar. Quando a gente inclui esses alimentos germinados, a gente tem uma quantidade enorme de energia vital e de nutrientes. Bom, nos próximos vídeos eu quero te convidar a assistir, porque eu vou estar falando um pouquinho dos tipos de germinação, como consumir os germinados no nosso dia a dia, enfim, vou trazer dicas de como fazer, tornar isso prático e viável no nosso dia a dia e colocar na nossa alimentação. Agora eu quero saber de você. Você já conhecia a alimentação viva? Você é adepto ao processo de germinação? Como que você inclui germinados na sua alimentação? Enfim, comente aqui embaixo, coloque suas dúvidas, até para eu poder trazer nos próximos vídeos e poder te responder e tornar esse bate-papo mais interessante. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.